Olá, nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre mecânica dos solos, parte da nossa matéria que é mecânica dos solos e fundações. Não esqueçam, a todos vocês, que vocês amanhã vão estar trabalhando no mercado de trabalho, aliás, daqui a pouquinho, né? Já que faltam alguns meses aí para vocês concluírem o curso. Assim, esse nosso bate-papo, a princípio, pode até parecer meio chato, né? Porque é bastante teórico, mas ele vai. A proposta é introduzir para o conhecimento de vocês como que o solo vai se comportar em função daquilo que a gente vai trabalhar, né? Que são edificações de forma geral. Então, tanto faz você construir uma barragem, ou um viaduto, ou uma residência, ou como eu costumo dizer, uma guarita de vigilante, ou um brinquedo de parque infantil, não importa do que se trate, todos eles estarão sujeitos a possíveis problemas nos solos. E é exatamente lá que a gente vai buscar as nossas soluções. Assim, muito feliz de poder passar algum conhecimento para vocês e boa aula a todos. Obrigado. A base da mecânica dos solos são os ensaios de campo com métodos diretos de campo que implicam na investigação geotécnica. A investigação geotécnica ela permite que a gente possa projetar fundações, taludes, enfim, tudo o que for necessário para que a gente tenha uma boa obra, né? E também, até porque a gente está aqui no litoral norte, né? A investigação geotécnica também permite que a gente consiga identificar na nossa região, aqui nas nossas cidades, né? Possíveis áreas de risco, né? Então, a investigação geotécnica ela tem condição de fazer esse levantamento e indicar, né? A gente tem aí no litoral norte várias áreas de risco nas 4 cidades, né? E se vocês tiverem interesse e quiserem acessar as defesas civis, né? As divisões ou diretorias de defesa civil de cada um dos 4 municípios, vocês vão poder ter acesso à investigação geotécnica do litoral norte, ou especificamente de cada uma das cidades. Essa investigação geotécnica normalmente é feita pelo Instituto de Geologia da USP, né? E pelo IPT, normalmente eles trabalham em parceria, e quem tiver interesse também no grupo de gerenciamento costeiro do Litoral Norte, né? Grupo de gerenciamento do Litoral Norte, é o GERCO, né? Do Litoral Norte, vocês também poderão ter acesso a esse tipo de informações de maneira geral, não de forma específica, não é cada um dos terrenos, é de maneira geral, né? Os terrenos a gente tem que analisar de forma individualizada, ok? De qualquer maneira, existem várias normas técnicas que a gente está apontando aí para vocês, algumas são internacionais, inclusive, mas é interessante que vocês possam saber e entender que a investigação geotécnica vai um pouco além daquilo que outros professores já falaram, de investigar o terreno de maneira pontual e pessoal, ok? Bem, a mecânica dos solos também é importante para a gente definir as nossas fundações. No vídeo que a gente está apontando aí no material que vocês têm em mãos, é um vídeo do YouTube que mostra os vários tipos de estacas e como é que elas são executadas, como é que é o seu método construtivo, né? Ele é uma animação, né? Não é um vídeo real, mas é um vídeo que traz bastante informação com relação a se executar tipos de fundações com estaqueamento, ok?
Então, se vocês tiverem acesso à internet neste momento, vocês podem acessar diretamente e dar uma olhada e ver como é que é. Bastante interessante o vídeo, muito bom mesmo, tá? De qualquer forma, não são só as fundações profundas que a gente trabalha. A gente também vai trabalhar com fundações rasas, que a gente vai ver mais à frente, ok? Bem, na figura aí a gente tem estruturas de contenção, que é para vocês saberem do que se trata, né? Então, nós temos aí a primeira imagem acima, é um muro de contenção feito em gabião, que são gaiolas metálicas preenchidas com pedra, normalmente pedra de mão. Vocês vão saber no final desta aula do que se trata, a pedra de mão, o que é. E se vocês tiverem mais interesse em muros de arrimo em gabiões, vocês podem consultar na internet, que vocês vão encontrar centenas, talvez até milhares de exemplos, né? A segunda foto à direita do vídeo, né? À sua direita, esquerda do vídeo, vocês têm estacas horizontais, né? Em alguns casos são estacas raiz também. Nesse caso específico, são estacas protendidas, né? E se vocês quiserem pesquisar a respeito de proteção, também é uma proposta interessante de vocês pesquisarem o que é uma estaca protendida, uma estrutura de concreto protendida. Se é que algum dos outros professores aqui do curso já não tenha comentado a respeito. A terceira imagem é um muro que está feito em pedra de mão mesmo, mas eu coloquei como muro de concreto, mas para mostrar o sistema de contenção de águas pluviais, que se encontra na cabeça do muro, mais conhecida como crista do muro, né? Ou nos cortes e ateus a gente costuma chamar de crista do talude, né? Então na crista, ou no pé do talude, crista do muro de arrimo, a gente tem lá uma canaleta que é bastante interessante, porque a gente vai falar sobre percolação de água. Como eu costumo dizer, a água é inteligente, né? E se ela se você não mostrar para a água para onde ela tem que ir, ela vai acabar descobrindo o próprio caminho. E nem sempre este é o caminho que nos interessa. Normalmente o caminho mais fácil para a água é o caminho que implica em prejudicar a nossa edificação. Então, bastante cuidado com sistemas de captação de águas pluviais em sistemas de cortes e aterros e por aí afora, ok? A quarta foto é um muro de arrimo já sendo executado em blocos de concreto, né? Perceba-se que ele foi arrimado pelo lado interno, né? Existe uma saia de talude, que é essa parte inclinada de terra aí que vocês veem à esquerda da foto, né? E a parte de bloco de concreto, que é um muro propriamente dito. E está sendo feito dentro dessa parte construída um aterro, né? Observe-se que esse muro de contenção é exatamente para conter esse aterro, né? Então, é bastante interessante a foto com os blocos de concreto funcionando como muro de arrimo. Normalmente, quando se faz esse tipo de obra, costuma-se encher todas as fiadas de bloco com um material mais pesado, para garantir uma compensação de peso na própria parede de alvenaria, no caso do bloco, né? Deve ser, pelo visto, é um bloco estrutural, mas acrescentando-se peso ao bloco para que o próprio peso comece a compensar o peso do nosso aterro. Mais uma observação importante: quando você faz aterros, né, você tem que prever que haja um sistema que possa conduzir a água de chuva ou, eventualmente, uma água infiltrada para um lugar onde ela possa ser captada, né? Se você não fizer isso, você pode colocar em risco a sua estrutura. Se vocês olharem na foto ao lado, a que eu acabei de comentar, vocês vão encontrar um filete escuro praticamente na vertical,
que é um sistema de drenagem de águas que são percoladas pelo talude acima, né? Há uma infiltração de água, ela perde, quando a água da chuva perde velocidade em função da vegetação, na foto ao lado, né? Ela acaba se infiltrando e ela vai encontrar o muro de arrimo. Então, se você não quiser que essa água empurre esse muro, porque ela vai gerar um peso maior, né? Se você não quiser que essa água empurre esse muro, você tem que dizer para a água, olha a água, você tem que seguir este caminho. No caso, é a drenagem que está sendo proposta na fotografia ao lado, ok? No caso do muro de arrimo em blocos de concreto, é importante que você observe também que, nesse caso, não está sendo, a princípio, previsto nenhum tipo de sistema que garanta que a água que possivelmente percole ou infiltre no aterro tenha uma saída efetiva, ok? Em função do tipo de solo que a gente encontra aí ao longo do caminho, a gente pode estabilizar um talude sem o uso de uma contenção, como a gente acabou de ver no slide anterior, né? Então, a gente que está aqui no litoral norte, a gente está acostumado, alguns de nós pelo menos, né, a ser interrompido na viagem. Várias vezes eu tive minha viagem interrompida porque houve uma queda de barreira na serra, né? Então, foi um caso fortuito, houve uma desestabilização do talude na rodovia dos Tamoios e com isso a gente acabou ficando preso por conta dessa desestabilização, né? Boa parte dos taludes da Tamoio, no trecho de serra principalmente, são taludes a 90 graus praticamente, né? Se você observar, eles estão praticamente na vertical, né? Você vê a saia do talude, que é a parte maior que você enxerga num talude, né? A crista é o que define o final do talude e o pé do talude é o início dele, né? Essa faixa maior é a que a gente define como saia do talude. Então, nas fotos aí que você pode enxergar, você vê que houve uma destabilização do terreno, no caso de solo natural, né? Algum motivo geológico ali ou de percolação de água aconteceu que provocou esse escorregamento do solo. Você vê que junto com o escorregamento, na primeira imagem, você enxerga que houve, a vegetação acabou sendo levada junto, né? E isso faz parte do processo, a gente vai ver mais à frente, né? Na foto da direita, que tem a roda do veículo ali aparecendo, né? Dá para ver que houve um escorregamento num processo de corte, né? Para executar essa estrada de terra, pelo menos nesse momento, né? Houve um processo de corte, né? E deixaram o talude possivelmente considerando que ele estaria estável e ele não estava estável como deveria estar. Assim, houve um escorregamento também, né? Nesse caso, um escorregamento provocado por uma ação do homem, né? Não por uma ação da natureza, como é a primeira foto. A imagem terceira, embaixo, né? Você vê várias formas de você executar um talude, né? Você pode ter várias bermas, né? Com inclinações menores, né? Ou saias longas, com inclinações mais suaves, o que implica em você reduzir bastante a possibilidade de escorregamento. Mas tudo isso depende do tipo de solo, né? Tanto um quanto o outro vai depender do tipo de solo que você está mexendo. E também, é claro, da condição de custo, né? O muro de arrimo, de fato, é bastante caro, mas o movimento de terra também é caro nos dias de hoje. Então, é preciso que a gente observe tanto uma coisa quanto outra para poder definir qual a estrutura de contenção, no caso de conter um talude, né? Qual seria a melhor opção, né? A última foto você vê que são 3 saias de talude, né? Você observa que tem uma pequena berma na crista de cada um dos 2 primeiros taludes, de baixo para cima,
né? E houve uma percolação de água, né? Essa percolação de água provocou com que houvesse o desmoronamento de um trecho de um dos taludes. Aparentemente houve até um acidente envolvendo veículos, alguma coisa do gênero, em função desse escorregamento de terreno, né? De qualquer forma, se vê que existem vossorocas ao longo dessa saia de talude. Essa vossoroca também existe na primeira foto, né? São erosões que vão ocorrendo no terreno. Elas costumam ser bastante profundas se não se tomar a providência de corrigi-las, né? Elas vão se aprofundando cada vez mais e isso pode gerar impactos muito grandes ao ser humano, à fauna, à flora, enfim, a localidade de maneira geral, né? De qualquer maneira, a estabilidade do talude depende com certeza absoluta do tipo de solo, do tipo de terreno que você está executando a sua obra, ok? Em função do tipo de solo, a gente vai definir como pode ser feita uma determinada escavação e, com certeza, como deve ser feito um aterro, né? As fotos de baixo dá para ver uma pedreira, se não me engano, essa pedreira na África, à direita, na foto inferior, é uma pedreira, se não me engano, de diamantes, né? É interessante a pedreira, né? Mas, de qualquer maneira, as outras fotos mostram processos de aterro, compactação com equipamentos pesados, né? A última foto embaixo mostra um processo de corte e aterro em camadas, né? Dá para perceber que existem vários equipamentos, né? A última foto à esquerda, que tem uma retroescavadeira, ela mostra a retroescavadeira executando uma saia de talude, né? Ela está na crista do talude ali e mostra ela executando uma saia de talude. A foto interessante aqui de todas, né, que eu acho que são as duas mais interessantes, são as duas primeiras. Elas mostram duas vistas da pedreira Massaguaçu, que é aqui no litoral norte, na cidade de Caraguatatuba, né, uma vista praticamente aérea, né, a primeira foto à esquerda, e uma vista interna. Dentro dessa vista interna você pode observar que houve uma transferência, né? Deve ter chovido e houve um escorregamento de terra da crista do talude da pedreira. Então dá para você observar que é uma escavação em rocha. A escavação em rocha é feita com explosivos. Quem mora perto de pedreira ou já morou perto de pedreira, costuma-se ter um horário definido, normalmente às 7 horas da manhã e às 11 horas da manhã, eventualmente às 5 horas da tarde, e se faz o desmonte de rocha, né? É uma ação bastante segura. Raríssimas vezes houve lançamento de resíduos a distâncias não previstas, né? Mas já houve aqui em Caraguá, já muitos anos atrás, mas já houve. De qualquer maneira, é interessante que você consegue enxergar a saia do talude, tanto na pedreira Massaguaçu, quanto na de diamante, se não me engano, na África do Sul, ok? São dois cortes de terra, né? No caso, corte em rocha, né? Os dois estão, a da Massaguaçu totalmente na vertical e a da África, ela vai formando esse cone, né? E vai descendo cada vez mais. A da África é muito, muito, muito mais profunda do que a da pedreira Massaguaçu. Solo como material de construção. Senhores, isso é muito, muito, muito antigo, né? Possivelmente os homens, logo depois de terem saído das cavernas, ou por conta desse tipo de construção, acabaram saindo das cavernas, né? Não havia tecnologia, então começou-se a produzir construções à base de terra, né?
mais conhecida como adobe, né? O adobe é a construção feita em terra, né? Hoje o que tem sido usado, tem muita imagem no YouTube por aí afora, né? São as construções em super adobe, que é a foto abaixo à direita, mas existem as construções em solo cimento, em tijolo de solo cimento. Nós temos aqui algumas amostras na escola, né? Se desenvolve esse tipo de tecnologia aqui na escola, e vocês podem observar como é feita a construção com tijolo de solo cimento. Nesse caso específico, observe-se que não é uma construção retilínea, né? O ângulo da construção ali é um ângulo de 135 graus, que está sendo aplicado o tijolo de solo cimento. A construção à direita é do método construtivo mais antigo, é a superposição de tijolos de barro, né, tijolos de solo, que são sobrepostos, formando essa cúpula, né? E à esquerda, embaixo, é o tipo de construção muito usada na Ásia e parcialmente na África, né? Nos países onde há uma quantidade de chuva muito pequena, se usa muito a construção em adobe, né? Aqui no Brasil, existem muitas construções feitas em adobe, muitas delas com mais de 100 anos, né? Existem as construções em taipa, em São Sebastião tem alguma coisa, São Paulo tem bastante, né? E boa parte do Brasil, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, existem construções tanto em adobe quanto em taipa ou taipa de pilão, né? O processo consiste em amassar o barro e lançar o barro sobre uma estrutura normalmente feita com bambus, no caso da taipa, né? Mas são construções interessantes, são construções que atendem à necessidade básica, que é morar, né? São construções baratas, afinal ela pode ser feita com a mão de obra do próprio proprietário, né? Depende só dele ter o material à disposição e o material com qualidade, o solo com qualidade que lhe permita fazer esse tipo de construção. Dá para fazer com areia? Não, realmente não dá para fazer com areia. Não é o tipo de material indicado para esse tipo de obra. Perfurações de obras ambientais. Aqui a região está com uma série de túneis em construções, são perfurações que estão ocorrendo de forma direta, né? Aqui na nossa região do litoral norte neste momento, né? Mas vocês podem ter construções, por exemplo, do metrô ou o túnel que passa sob o mar no Canal da Mancha, são perfurações que ocorrem no mundo inteiro. No Japão existem túneis que são também perfurações na sua maior parte, interligando as várias ilhas do arquipélago do Japão, né? As obras ambientais, normalmente, como é do conhecimento de vocês, todo o processo produtivo gera resíduos, né? Alguns desses processos produtivos os seus resíduos não podem ser lançados de qualquer maneira em qualquer lugar. Exemplo é o resíduo do material gerado pelo lixo doméstico, né? O lixo da sua casa, ele acaba gerando um resíduo líquido, que é que eles chamam de percolado, né? E que é o chorume, né? O chorume é a água de chuva que vai infiltrando no aterro sanitário e acaba levando junto com ela essa parte de resíduo orgânico altamente tóxico, altamente ácido, e esse material não pode ser disposto na natureza de maneira normal, sob pena de contaminar vários e vários lugares por muitos e muitos anos. Assim se cria as lagoas de contenção, que são as obras ambientais. O caso de uma lagoa de contenção, enquanto obra ambiental, é o caso de Mariana, que vocês devem estar acompanhando pela TV, que vocês viram que a barragem acabou não suportando o peso ou o volume da quantidade de resíduos. Possivelmente,
não por conta do material, mas por conta de falha de dimensionamento, levando-se em conta o material. Detalhe, as barragens de Mariana são barragens em terra, né? Então, elas também serviam para conter os resíduos gerados pelo processo de mineração do aço, né? E esses resíduos é que acabaram contaminando o Rio Doce indo até o Espírito Santo, ok? Rebaixamento do lençol freático. Observem, tudo depende do solo, né? Então, é importante que a gente não esqueça dessa condição. Nesse caso, depende do solo e depende também do nível do lençol freático. É uma das condições que a gente leva em conta na hora que faz a pesquisa geotécnica de um determinado terreno, a investigação geotécnica, né? Então, nas duas fotos à esquerda, vocês conseguem observar, são duas obras de sistema de captação ou afastamento de esgoto, né? Executadas em lugares provavelmente parecidos com o litoral norte, se não forem do litoral norte efetivamente. Essas mangueiras azuis, elas estão interligadas a essa tubulação. Essa tubulação está ligada a uma bomba de água, né? E na outra ponta oposta a essas mangueiras azuis, existem ponteiras, que são tubos que são colocados na vertical, fazendo esses furos até determinada profundidade, a profundidade que se deseja realizar o rebaixamento do lençol freático, e consequentemente, na hora que a bomba puxa essa água toda, ela acaba mantendo seco essa faixa onde tem esse sarrafo pintado de vermelho e branco na vertical e outro na horizontal. Essas duas peças são a referência que eu tenho para afirmar que são obras de rede de esgoto, né? A gente chama essa peça na horizontal de visor, né? Então o visor é que define o nível do processo de escavação e também define o nível do assentamento da tubulação, né? Na foto à direita, embaixo, que explica as bombas de rebaixamento de lençol freático, ela indica possíveis problemas que podem ocorrer em função de haver um rebaixamento excessivo do lençol freático, sem uma pesquisa da vizinhança, né? Como é que a gente executa um rebaixamento de lençol freático e não pensa que esse rebaixamento de lençol freático possa gerar problemas na vizinhança, no entorno da minha obra, né? Então, mesmo no caso dos sistemas de saneamento básico, né, dos sistemas de captação e afastamento de esgoto, de efluentes domésticos, a gente tem alguns problemas, sim, com residências no seu entorno, ao longo desse trecho, né? As indicações que existem aí da árvore, né, que perde a sustentação do terreno, a raiz da árvore ela pode cair, né? Rompimento de tubulações também é comum, afundamento do leito carroçável, recalques diferenciais nos edifícios. Vocês, dependendo da região, você consegue enxergar realmente a casa inteira fora de nível, né? Rachaduras nas paredes, que é uma indicação de recalque diferencial, e o afundamento de piso, né? Esse efeito do rebaixamento, ele de fato pode acontecer por vários quarteirões, né? Então, tudo isso, na hora que você faz a pesquisa do tipo de solo, né, você tem que levar em conta o que pode acontecer com meus vizinhos. Não esqueçam que você, ao executar uma obra, você é responsável por ela, civil e criminalmente. Então, tudo o que ocorrer devido à sua obra é responsabilidade sua, a partir do momento que você assina uma RT, ok? Investigação do subsolo. Nas fotos abaixo,
vocês veem o resultado de uma fundação mal feita ou de uma investigação do subsolo mal feita, tá? Não são problemas de execução de obra. Preste atenção, detalhe importante aí são as trincas. Se vocês observarem, elas são a mais ou menos 45 graus. Normalmente, as trincas a 45 graus indicam, numa patologia de construção civil, um possível recalque diferencial, tá? Nesse caso, provavelmente por conta da fundação mal feita, tá? Fundação mal feita, existem duas possibilidades. O projeto foi mal feito ou a investigação do subsolo não foi levada em conta ou foi mal feito, ok? Os funcionários estão fazendo sondagem nas fotos acima e à direita é o resultado da sondagem. A caneta com a tampinha é para mostrar na foto o tamanho da sondagem que foi realizada, tá? É o tamanho do corpo de prova, que é esse resultado da sondagem que vocês estão vendo aí e a gente deve ver mais à frente. O planeta, por uma conjunção com outros astros da nossa constelação e talvez de outras constelações também, sofreu uma série de transformações ao longo de milhões de anos. Os solos são originados exatamente pela intempérie das rochas ou intemperismo, que é o conjunto de processos químicos e físicos que alteram as rochas. A meteorização vai transformar o estado inicial das rochas em uma rocha alterada. Meteorização. O planeta recebeu e recebe ao longo do tempo uma chuva de meteoros. Ora cai só um, ora cai menos, ora cai mais, mas sempre eles caem, né? E essa meteorização é que dá o start inicial, ou parte do start, que provoca a transformação do estado inicial das rochas. Essa intempérie pode ser química ou física, e o ciclo começa exatamente no magma, que a gente vai ver no próximo slide. Bem, a investigação do subsolo ela é realizada principalmente por ensaios de laboratório e também ensaios de campo. Quando a gente fala que devemos enterrar uma barra de ferro no terreno antes da construção, é exatamente uma espécie de ensaio de campo. Ele é um ensaio menos apurado, mas ainda é um ensaio, né? Então, a gente acaba colocando esses ensaios, né? Que são uma série, nós temos uma série deles, né? E esses ensaios é que vão definir a resistência do solo, em função da granulometria, da compacidade, da plasticidade, enfim, da compressibilidade, que vão definir o tipo o tamanho da resistência, a possibilidade de resistência que esse solo tem, para verificar qual seria a fundação que a gente deveria executar para essa resistência, né? Então você tem lá um prédio qualquer, né? E você precisa descarregar toda a carga desse prédio. Vocês viram em sistemas estruturais, ou estão vendo o total de carga de um prédio qualquer, né? E aí nós precisamos ter aquela história da ação e reação, né? Você age com a força do prédio e o solo tem que reagir com a mesma força. Se a força do prédio for maior, o prédio vai afundar. Simples, não? Como dissemos no slide anterior, tudo começa lá no magma, né? Magma é o que tem basicamente no centro da Terra, é o que a gente vê quando existe uma erupção de vulcão, né? Então, o magma gera as rochas magnéticas, né? Com um processo de sedimentação, de cristalização, de arrefecimento, né? Na sequência, existe a erosão e o transporte de sedimentação, quer seja por água, por ar, né? Então, existe a erosão e o transporte de sedimentação que geram os sedimentos.
após o transporte, existe uma nova sedimentação e compactação e existem as rochas sedimentares. Em função da temperatura e pressão, elas se transformam em rochas metamórficas e podem entrar em fusão novamente, né? Das rochas magmáticas, pode haver uma transformação em função da temperatura e pressão em rochas metafórmicas. E das rochas metafórmicas também pode haver a meteorização e o transporte e sedimentação, né? Então, basicamente, é um ciclo, tudo que nasce, volta, e assim a gente tem esse ciclo completo, ok? Com algumas ingerências e interferências externas, como pressão atmosférica, como ar, como meteoros, enfim. Tudo isso pode acontecer ao longo do percurso, mas o percurso é exatamente esse, tá? Inclusive a própria movimentação de placas tectônicas no planeta, que é o que ajuda a fazer parte desse processo de movimento da parte térrea e do mar também dentro do planeta. Como a gente já comentou, essa transformação da rocha em vários tipos de solo, elas ocorrem por intemperismo, né? Esse intemperismo ele pode ser físico ou químico. No caso do físico, é a desintegração da rocha, quebra das partículas de rocha, né? Elas vão se quebrando a tal ponto de se transformar numa argilha. Não esqueçam que são milhões de anos para que isso ocorra de fato, tá? Intemperismo químico é uma decomposição ou mineralização das rochas, que ocorre por água, vento, gravidade ou pressão atmosférica. Mas também são milhões de anos para que isso aconteça, tá? Então, a gente está falando sobre isso, mas são coisas que aconteceram há milhões de anos. Não foi a semana passada. Na imagem é possível ver tudo isso que a gente está comentando com vocês ao longo do tempo, né? Então, começa lá com uma rocha-mãe, tem os agentes externos, né? Chuvas, ventos e etc., né? Que provoca o intemperismo na rocha-mãe. Ela começa a receber material orgânico, né? Ela se modifica, começa a receber material orgânico, ela tem a formação inicial dos horizontes do solo, né? Então você tem material orgânico em decomposição, humus, e tem o horizonte A, né? Depois você tem o horizonte 0, onde você tem já a rocha-mãe, o horizonte C, que é o nosso antigo rocha-mãe com aquele material orgânico iniciando a acontecer, né? O horizonte B, que a gente consegue observar alguns matacões, né? E o horizonte A, que é onde tem material orgânico que permite, inclusive, que hajam árvores e outros vegetais ao longo desse horizonte, ok? Essas camadas, dependendo do lugar, podem ser muito altas ou rasas, muito estreitas, né? Depende do quê? Depende de a gente fazer a nossa prospecção de solo, a nossa sondagem de solo, tá? E é em função dela que a gente, repito, vai definir a resistência do nosso terreno para suportar, que a gente vai saber qual a necessidade que vai haver na nossa fundação para suportar a carga do nosso prédio. Nessa segunda imagem, a gente vê a ação do intemperismo desde a rocha-mãe até o solo. Então, se você observar no primeiro módulo, né, o primeiro cubinho aí com solo, né, você tem uma parte rocha-mãe e uma parte já com líquores e musgos, né? Aliás, desculpe-me, líquens e musgos, né? O físico, e aí ele sofre intemperismo físico, que é a variação de temperatura, ação do gelo e ação dos ventos. No meio do caminho pode ocorrer o intemperismo biológico, e aí você tem mais líquens, bactérias e musgos, né? Por fim, o intemperismo químico, né? Que é a água de chuva que vai
promover a alteração final desse solo, né? Então você vê que ao longo desses volumes, você tem aí no segundo cubo ervas e pequenos arbustos, no terceiro cubo você tem matagal já com arbustos, e no último tubo na imagem você já tem os pinheiros junto com arbustos, né? Ou arbustos, beleza? Essa imagem é mais para vocês observarem a modificação ao longo do tempo, né? Desde a rocha, passando pelos solos chamados jovens, né? O solo maduro, que tem lá no fundo, onde tem a árvore, ainda tem a rocha mãe, né? A rocha mesmo, que a gente conhece como tal, né? E lá na ponta superior, nós temos uma camada rica em humus, que é o material orgânico, é o solo orgânico, o que permite a agricultura e coisa do gênero, mas não é interessante para a construção. Essa imagem é mais para vocês observarem a modificação ao longo do tempo, né? Desde a rocha, passando pelos solos chamados jovens, né? O solo maduro, que tem lá no fundo, onde tem a árvore, ainda tem a rocha mãe, né? A rocha mesmo, que a gente conhece como tal, né? E lá na ponta superior, nós temos uma camada rica em humus, que é o material orgânico, é o solo orgânico, o que permite a agricultura e coisa do gênero, mas não é interessante para a construção. Os solos podem ser classificados de várias formas que a gente vai ver a seguir. A primeira delas é quanto à origem dos constituintes, né? Do que ele é, da onde ele veio, né? Então eles podem ser residuais, que são provenientes da decomposição e degradação de rocha subjacente, também chamados de in situ, ok? E podem ser transportados, provenientes de erosão, transporte e deposição de solos pré-existentes, beleza? Observação importante: os solos residuais, quando a velocidade do intemperismo é maior que a velocidade do transporte deste solo, costumam que quanto mais fundo for, maior a resistência e menor a permeabilidade, por conta da sua linearidade, ok? Já os solos transportados, não existe um parâmetro claro, pois as camadas se sucedem entre areia, argila e material orgânico. É o que normalmente a gente encontra aqui na região do litoral norte. É muito comum a gente encontrar essas camadas de areia, argila e material orgânico, ok? Bem, os solos também são classificados quanto à sua granulometria. Eles podem ser denominados em blocos, matacões, pedregulhos, areia grossa e fina, silt e argila. Mais para frente a gente vai ver qual é a diferença entre um e outro, ok? Os solos também podem ser classificados em função da sua plasticidade. Podem ser plásticos, consegue ser moldado, ou não plásticos, não consegue ser moldado. Simples. Ainda dentro do conjunto de classificação dos solos, eles podem ser orgânicos provenientes de vegetais ou secreções animais e podem ser lateríticos provenientes das intempéries e são encontrados mais em regiões tropicais, tipo a nossa aqui, né? A gente está aí bem próximo à linha do Equador. Classificação dos solos, granulometria. Se vocês observarem a imagem, nós temos aí na granulometria partículas sólidas, ar e água. A gente acaba separando tudo isso quando a gente faz os nossos ensaios aqui.
para reconhecer exatamente do que se trata aquele material que a gente chama de solo a princípio, que a gente está recebendo. Também temos a classificação em função do tamanho, forma e composição. Eles podem ser angulosos, subangulosos, subarredondados ou esféricos. A imagem deixa isso mais ou menos claro, né? Com relação ao tamanho, temos tamanhos diferentes, diâmetros diferentes, né? E isso tem que ser observado também, né? Não esqueçam que isso é tudo microscópico, tá? A gente não consegue enxergar isso de fato. Com relação à composição, ela pode ser química ou mineralógica. Nós temos aí 3 imagens aí, que são a mica, o feldespato e o quartzo, né? Vocês verem como é que o processo é bastante diferenciado. A mica tem a característica de soltar em lâminas. Para vocês terem ideia, vocês conhecem o material. Normalmente a pedra mineira, a pedra ardósia, são produtos comuns aí no mercado, eles são fatias, né? É a famosa mica, né? Os ferros antigos, não sei os atuais, mas os ferros antigos usavam mica na sua base, aquecia a mica para poder passar a roupa, né? O feldespato é um material de uso mais decorativo, e o quartzo é usado em relógios e vai por aí afora, né? Textura das partículas. Verificada a partir do ensaio de granulometria, ela depende da proporção dos materiais encontrados. A princípio, a gente tem 2 tipos de solo quanto à textura: os grossos e os finos. Os grossos são os pedregulhos e areias. Sua granulometria pode ser vista a olho nu. Os finos, siltes, argilas, seus grãos. Tamanho não pode ser visto a olho nu. Frações constituintes de solo, pedregulho, areia, silt e argila. Observe na tabela abaixo que a gente tem argila indo até 0,002 milímetros. O silt ele vai até 0,06 milímetros. Areia fina até 0,20 milímetros. Areia média até 0,60 milímetros. A grossa até 2 milímetros. E o pedregulho até 60 milímetros. Essa escala granulométrica é da ABNT.